CBN Mulheres de Negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora o episódio do podcast CBN Mulheres de Negócios. Hoje à tarde eu tenho o prazer de receber duas profissionais liberais e vão bater um papo e mostrar a importância da profissão de advogadas e vão contar histórias e vão nos surpreender e vão estimular. Mas mais do que isso, são mulheres de liderança, mulheres inspiradoras e mulheres que têm conteúdo para a gente discutir. Quero apresentar aqui Kilma Galindo e tem uma história e ela mesma vai contar. A outra nem preciso, viu? Tem uma história em Caruaru, fomos parceiras no NEM, antes da ACI Mulher. Tem uma história e Caruaru toda conhece, é Lucimere Passos. As duas, eu agradeço tanto ter aceito esse convite e a gente vai bater um papo bem legal. Boa tarde, Kilma Galindo. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Lucimere. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, principalmente para falar de algo que a gente vive, que a gente conhece e que a gente quer trocar ideias, para inspirar essas outras mulheres. Eu estou tão curiosa num departamento que a gente vai falar sobre autoral, direito da autoral. Direito da moda. Da moda. É um assunto, e não só a nossa cidade, mas eu acho que toda a região vive e sobrevive do têxtil, Não é só esse campo, mas ele é muito forte. Isso. E a gente vai falar sobre isso. Vamos Boa sim. tarde, Lucimere. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, doutora Kilma, as participantes que aqui estão também, outras pessoas, amigas que aqui estão, E as pessoas que estão nos escutando. Para mim é um prazer atender ao seu convite, ao seu honroso convite, e podermos, assim, conversar um pouco do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. A OAB, vocês estão fazendo um bom trabalho. O próprio Fernando, dá uma representatividade muito boa. Eu acho que as instituições, elas têm esse papel de nos representar. Porque muitas vezes, individualmente, a gente não fica tão fortalecido. E eu digo isso porque eu me lembro, e há um tempo atrás, um bom tempinho, o profissional da advocacia, assim, um profissional da medicina e tantos outros, saíam, abriam, alugavam um espaço, mandava fazer o carimbo, fazia tudo, e ele sozinho, eu vi meu marido também crescer há muitos anos atrás assim, mas hoje não, hoje é em parceiramento, hoje você tem que trabalhar dentro de um grupo, dentro de uma instituição, lhe dê vez, voz, e você se comunique. Mas como é vocês? Vamos falar um pouquinho da OAB. Como é o trabalho lá na OAB, esse espaço feminino? Acredito que, assim como Lucimere, a gente faz parte de comissões da OAB. Sim. Eu sou presidente da Comissão Direito da Moda da OAB. Então, é uma nova comissão que surgiu. Também é um ramo que eu diria novo, para que a gente possa conhecer que temos muitas mulheres envolvidas em todo o Brasil também nessa área. Então, é algo muito inspirador que me encantou. Eu diria que eu quero que você me encante, viu? Com certeza. Hoje nós vamos encantar os ouvintes e todos que estão aqui. Mas é uma área encantadora. Eu digo isso porque minha carreira profissional sempre foi dedicada à área trabalhista. E de repente eu me deparei num cenário da moda, num contexto de um polo de confecções, onde todas nós temos conhecimento e informações sobre essa cadeia têxtil. Então nós vimos as necessidades desse dia a dia dos profissionais, das indústrias, do informalismo, da necessidade de garantir uma segurança jurídica. Então surgiu essa oportunidade de me envolver e conhecer melhor esse ramo, eu diria um ramo mercadológico, que o direito abarca e tem uma linguagem própria. E comecei a entender melhor. E nada melhor do que o espaço que a OAB também forneceu, para a gente poder ampliar esse conhecimento, e outras instituições que a gente vem também trabalhando, disseminando tanto a atuação jurídica como também esse ramo para gerar uma segurança para quem trabalha aqui no Polo Têxtil. É verdade, tá bem segurança interessante. É tudo. Embora a gente viva numa insegurança constante, Mas a gente busca a segurança. E você, e hoje, Lucimere, brilha seu olhar. Qual é seu debate? Qual é sua causa hoje? E lhe chama mais atenção e você diz, poxa,
eu gosto. Olha, Ivânia, assim como você já fez uma prévia avaliação do papel que a OAB hoje tem na cidade de Caruaru, eu reitero, a OAB realmente tem uma presença marcante. Hoje nós temos um jovem, uma liderança jovem, Fernando Júnior, que assim, é um incansável. Ele é um guerreiro 24 horas, ele respira OAB 24 horas. E tem trazido assim, tem dado um novo, vamos dizer assim, um novo panorama, um novo rosto a essa OAB. Que a entidade, ela não trabalha apenas em favor da classe dos advogados, mas ela tem também um olhar voltado para a comunidade. Eu acho. Várias discussões do CIMER. Eu participo ao lado de Fernando com esse olhar. Eu, enquanto assim, ele, enquanto OAB, a gente está pensando na cidade. Por exemplo, você veja, uma das coisas que a gente sabe, nós vivemos sob a égide de um judiciário moroso, um judiciário onde a minha colega que aqui está, a doutora Kilma, sabe que as expectativas do jurisdicionado em relação ao que ele pretende nem sempre acontece naquele tempo que está inclusive previsto em lei. É verdade. E Fernando tem sido assim, junto com o grupo, junto com a sua diretoria, conosco enquanto conselheira. Eu estou conselheira nessa gestão. Quantas comissões, Lucimere? Cerca de 50, acho que 48 comissões. Nossa, então abarca tudo, de A a Z. Eu estou na presidência de uma comissão inclusive inédita no estado de Pernambuco. Foi a primeira criada em Caruaru e depois o estado também criou a sua. Abraçou. Qual foi? Aliás, foram duas. A Comissão de Diversidade e Gênero, e a outra foi da Pró-Igualdade Racial, que não tinha. E aí, eu acho que pela minha caminhada, pelas minhas batalhas, E a gente vai construindo, Vai construindo. E de dezenas de anos, e aí eu fui convidada a fazer parte do grupo e na condição de presidente nós estamos lá tentando equacionar algumas questões e tentar trazer essa harmonia tão almejada, para nós enquanto seres humanos, mesmo com a nossa diversidade, então, que a nossa riqueza é a diversidade. Então é isso, ilumina teus olhos, é isso e te motiva hoje. Com certeza. Eu tenho também te acompanhado, eu vejo, e essa é uma pauta importante, ela deve ser necessária até pela pluralidade, e pela complexidade, e Morin sempre nos diz. Mas me fale mais, Kilma, sobre esse direito autoral. O que vocês da omissão aí, principalmente você que está aí, enxergam no mundo têxtil? Porque tem dois lados. Tem um lado do trabalhador, da trabalhadora, e precisa de proteção, mas tem um lado também do empresário, ele também precisa de proteção, porque é ele que gera riqueza, é ele que gera emprego, é ele que se posiciona. E a gente, vocês, imaginam, tem que ter esse equilíbrio para ver os dois lados, não é isso? Exatamente, Ivana. Então, seria basicamente o seguinte, até para a gente resumir, entender melhor o que é o direito da moda. Então, eu me envolvi, como eu já disse a vocês, nesse ramo, sou professora e também por isso a gente começa a visualizar e fazer algumas pesquisas. E dentro dessas pesquisas acadêmicas a gente descobre um cenário local que nós estamos inseridos, com várias empresas, vários profissionais que têm um patrimônio cultural enorme e muitas vezes não valorizam esse patrimônio. Eu diria patrimônio cultural, Caruaru, por exemplo, é um patrimônio aí tombado, até pelo IFAM, e muitas vezes as próprias pessoas aqui da região não valorizam esse patrimônio cultural e com tantos profissionais qualificados. A partir desse olhar científico também, mas também pela atuação, eu diria aqui até jurídica também, a gente começa a visualizar a necessidade de entender outras áreas do direito. Sim. Então, a partir daí, surgiu o direito da moda e denominamos o direito da moda como um ramo mercadológico
Porque no direito, a gente tem áreas do direito que tem conhecimentos, questões peculiares para cada área, mas no direito da moda nós temos várias áreas unidas com uma linguagem própria para essa cadeia, não só têxtil. Imensa cadeia, né? A moda tem uma cadeia imensa. Imensa, e nós temos aqui o carro-chefe, nós diríamos que são os direitos autorais, a proteção à propriedade intelectual, é o registro das marcas, e nós temos aqui uma infinidade de comerciantes, empresários que têm lá sua marca própria, mas muitas vezes não tem aquele registro para garantir a divulgação daquela sua marca, mas nós temos também várias outras questões com profissionais da área, né, da indústria da moda, e aqui a gente foca muito na indústria têxtil, porque estamos inseridos num polo de confecções, mas profissionais como costureiras, designers, quantos cursos de designers nós temos aqui já em Caruaru, nós temos profissionais com as facções têxteis, né, que tem a ver com as costureiras, influenciadores digitais, modelos, nós temos também a questão da proteção desses encargos tributários, ou seja, vamos pegar várias áreas para que a gente possa ter um olhar diferenciado para toda essa indústria. É como se o direito, e aí pelo meu olhar leigo, tá? Eu estou olhando como uma mulher empresária e está também nessa luta. Então, pelo meu olhar, eu vou ter um direito e vai conhecer as especificidades, as minhas dores. Exatamente. Porque são próprias. Falando em dores, a maior delas, a Shein, está aí no Brasil. Isso. E vendeu só esse ano 7 bilhões de vendas no Brasil. E isso, nós somos, para a Shein, a segundo mercado e mais compra no mundo. Isso. Já somos o segundo mercado. E ela não produz uma peça. Exato. Ela vende, ela é uma plataforma onde vende. E isso tudo está sendo muito debatido, porque é uma situação, e a gente já vem conversando com o mercado, já vem conversando com os empresários, a gente já vem estudando essa forma de venda, a própria plataforma da Shein. Eu acho que a pandemia, né? Claro, a pandemia sim, mudou sim, o comportamento das sim. pessoas, as pessoas compraram Isso. online. Como é que vocês enxergam isso? São justamente esses impactos dessa cadeia mercadológica para a nossa região, né? Então, uma empresa internacional, um marketplace, como é que ele pode se inserir aqui sem gerar uma concorrência desleal e valorizando também os próprios profissionais locais. Então, o direito da moda visa isso. O direito da moda não foca somente na questão do luxo, porque quando a gente fala em moda, muitas vezes se reporta a questão do luxo, Não. né? Mas não é isso. Até pode ser porque nós temos marcas aí renomadas, tem nicho, vários nichos. não é verdade? A moda tem nichos. E ela tem que ser trabalhada em todos os seus nichos. Exatamente, mas é justamente esse olhar para que possa gerar uma segurança jurídica para o nosso setor, com profissionais do direito que possam conhecer essas peculiaridades da indústria têxtil e dos profissionais que estão envolvidos, né, Bom, também. eu estive conversando com a CEO da Shein no Brasil e eles já estão se instalando, inclusive eles estão interessados no projeto que está tramitando no Congresso Nacional para a taxação da sua plataforma. Exatamente. Mas eu queria falar também um pouquinho dessa diversidade, Mary. O polo têxtil, ele tem uma diversidade muito grande, né? O consumo mudou, as consumidoras mudaram e elas não querem se enxergar apenas de uma forma massificada, mas elas querem se enxergar na sua própria, no seu próprio perfil. Me fala um pouquinho dessa diversidade hoje de consumo de cliente e das pessoas. Tudo começa por pessoas. Exatamente. O venda, ou compra, são pessoas. Pelo seu olhar, como estão as pessoas hoje? Eu acho que as pessoas hoje, né, especialmente no aspecto do consumo, elas estão exigentes e elas não admitem mais arranjos. Por exemplo, eu não sou assim muito fã de estar a todo momento maquiada, mas vocês sabem que a gente... É a imagem. Às vezes você tem que estar realmente, nem que seja de maneira leve. E lembro muito bem que por diversas vezes
eu acho que eu até me negava a fazer, porque as cores, né, daquela produção de maquiagem, eu achava que não tinha uma correspondia. paleta. Não tinha uma paleta. Né? E em pós, não. Mas em base, foi um problema. Né? Foi necessário que houvesse uma exigência do consumidor, mais ou menos por aquela história. Não me vejo, não compro. É verdade. Eu acho isso perfeito o que você diz. Pois é. Então, se eu lembro que uma vez, numa festa de um dos cronistas, inclusive de saudosa memória, né, Marcolino, eu precisei estar maquiada, né, numa dessas festas. E aí eu fui para um profissional. Aí eu disse logo a ele, olha, cuidado, porque eu não quero ficar com duas cores. Você veja como é que você vai fazer, veja a cor do meu pescoço, das minhas mãos, para não ficar aquela coisa destoante. E aí ele disse, não se preocupe, porque eu tenho aqui um truque, não me disse que truque era. E assim, eu percebi que lá na tela onde ele estava fazendo maquiagem, eu não dava para me ver assim muito claramente. Aí eu digo, ele está tentando aí me enganar. Aí ele trabalhou. Quando ele terminou, aí disse, pronto. Eu me olhei rapidamente assim, eu não sei se era a vontade de sair, porque eu passei muito tempo lá sentada, eu achei que não ficou muito destoante. Só minha amiga, quando eu cheguei em casa, que botei o vestido vermelho, que me olhei, eu estava com o rosto de uma cor e o pescoço de outra. O que é que eu fiz? Tive que criar, mesmo sem ser estilista, nada, alguma coisa para botar no pescoço, para não ficar tão destoante. Então, essa foi uma das grandes lições. E que aí eu... E olha, a gente está falando apenas de um mercado da beleza. De um mercado. E o mercado da beleza, você sabe, é imenso. Mas a maquiagem, e você disse, eu não gosto de me maquiar, mas e hoje a gente disputa espaço, a mulher na liderança e tudo. Sim. E muitas vezes a imagem pesa. Com certeza, não pesa. tem dúvida. E a maquiagem, e antes era só para usar numa festa, numa formatura, hoje ela é padrão da nossa marca, da nossa postura. A gente vem rompendo aos poucos com o modelo eurocêntrico, né, Isso. que legamos, infelizmente, e que isso repercute não apenas na maquiagem. Eu citei a maquiagem como um dos exemplos, mas assim, em termos de roupa, né, em termos até de um calçado. O estereótipo de nós negros, do meu povo preto, Sim. nós temos semelhanças com uma pessoa branca como você, claro. Agora, nós temos também coisas muito específicas, entendeu? E aí, o padrão que é adotado, ou o padrão que tenta se implantar, é um padrão ainda eurocêntrico. Por isso que houve essa reação, de nós, consumidores, para dizer exatamente isso. Eu não estou me vendo, eu não compro. Eu não estou bem naquilo que é me passado, eu não... Eu não conhecia tão bem essa frase. Eu não estou me vendo, eu não compro. Eu acho isso para todos os segmentos. Eu acho que é diversidade. Eu tenho me preocupado e quando eu falo com Kilma sobre o direito autoral, o direito da moda e esse mercado tão forte, aí eu vejo o quanto é importante a gente conhecer gente, a gente conhecer a sociedade e fazer o olhar específico. Isso. Não quer dizer que tem um direito, uma cadeira, um código próprio, mas é ter a sensibilidade de trazer todos os códigos possíveis, os As tributários, individualidades, os trabalhos, isso. para a área da moda. Os Claro. códigos civis, os tributários, e discutir esse tema. Isso. Mas eu acho que o mundo está assim, caminhando para isso, né, Ilma? Está sim. Nós percebemos hoje muitas mudanças na questão do consumo. O consumidor, ele começa a ter esse olhar também das individualidades. O mercado também começa a observar essas necessidades. Eu diria que no ramo da moda já estão quebrando muitos padrões até do tamanho da vestimenta, porque sempre foram aqueles tamanhos P, M, G. Então, muitas vezes não se adequam à mulher brasileira. O Brasil é um país Verdade. continental com uma diversidade de pessoas, então com tamanhos, cores, gêneros. Então a gente tem uma diversidade enorme e o mercado muitas vezes não abarca, porque aqueles E o direito padrões... muito menos nem olhava. Não. Exato, Não né? olhou. E agora vocês estão, né? Temos que ter esse olhar, né? Porque diríamos que o direito seria mais do que uma legislação, porque o Brasil tem muitas leis. É verdade. E nós temos que pensar também pelo lado do outro, desse lado
para fomentar o mercado, para garantir também os interesses individuais. Então, acredito que hoje a gente tem esse olhar e a mulher está inserida também nesse contexto, porque a gente percebe como as mulheres vêm desenvolvendo um papel fundamental, tanto no direito, como na parte do comércio, do empreendedorismo. Isso estimula muito e na moda, esse mercado. Principalmente. Sim. Quando a gente vai trabalhar uma indústria têxtil e vai visitar as indústrias, a sua grande maioria são mulheres, né? E engraçado, eu até tenho a fashion, tem um nomezinho, é a moda rápida. Fast shop. Fast shop. Isso, Estamos vocês falando sobre isso. Estamos falando sobre isso. Estão no ponto. A mulher vê uma atriz, vê uma novela, e nós somos consumidores no Brasil de novela, exportamos novela. Ela vê, no outro dia, essa peça está na Feira da Sulanca, de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. E muitas lojas. Como se dá o direito autoral nisso? Né? Então, nós temos muito isso. Esse contexto do fast shopping no país, a gente vê por conta das tendências. Sim. Então, as grandes marcas, modelos, criam esses eventos para apresentar essas tendências de moda do momento, e os empresários, muitas vezes os profissionais que atuam para observar essas tendências, já encaminham, às vezes até naquele exato momento da divulgação do produto, para que as indústrias da moda confeccionem de forma bem rápida. Bem rápida. Então, existem atividades empresariais que fabricam justamente em quantidade para aquele público, para aquele momento. E o direito autoral fica nessa situação. Até que ponto isso viola uma marca, um registro, uma propriedade intelectual? Então, é importante isso, que a gente tem muita questão envolvendo a segurança e a concorrência desleal nesse sentido. E a complexidade, porque enquanto grandes empresas já estão vendendo a moda verão de 2024, tem amigas que já compraram a coleção para suas lojas de verão 2024, né? E são empresas maiores, estruturadas, e tem uma moda autoral muito mais protegida, um planejamento bem. A gente também tem a pessoa e produz lá e é tão forte, grande no todo, mas tem uma fábrica com 3, 4 pessoas e trabalham e faz a sua moda, realiza uma moda, vende, precisa. Então, eu acho que essa é a marca da diversidade. Essa é a marca do Brasil, de ter esse olhar tão complexo, né? E tão amplo. E necessário, né, Ivânia? Porque a gente percebe quantas empresas, quantos profissionais ali pequenininhos da nossa região estão ali desenvolvendo uma ideia, uma marca, um produto, mas muitas vezes não percebem a importância de terem essa garantia, essa formalização, e como isso é importante, às vezes, até para divulgar a própria marca, para divulgar o próprio produto, porque caso contrário, nós temos outras que abarcam esses pequenos aqui na região. Nós temos aí casos da Shein, por exemplo, que precisou ter uma política nacional para tentar estimular. Sim, ela está entrando no Brasil. E não tem como impedir mais, não. Não tem, exatamente. O caminho agora é esse, né? Tentar plataformas. E tudo isso a gente precisa estar inserido também de uma forma segura. Segura. Eu tenho um exemplo de um professor, e hoje está na ponta aí, Silvio Meira Lins, em termos de tecnologia. Eu tenho os livros dele, e ele botou um conceito atual, e nós vivemos no mundo digital, e seria a mistura do físico com digital, porque eles não se somam, eles são a continuidade. Eles são paralelos, né? Não, ele diz que não é paralelo, ele se complementa, sendo um só. Eu pensava que era 2 mundos, mas não, eles hoje já estão uma continuação. Por quê? Porque a gente está aí, mas o celular está aí, daqui a pouco a gente vai interagir, pode falar com pessoas, porque o algoritmo viu, e a gente fala mais sobre assunto ou outro, aí ele traz, a gente compra, porque o algoritmo viu e a gente demorou, então ele já está dentro da nossa vida. E isso é tão... me permita entrar nesse aspecto aí. Isso é tão sério, né? Porque, por exemplo, esses dias eu estava olhando assim, eu digo, mas esse algoritmo, ele está realmente... A inteligência artificial, é uma coisa impressionante. Eu me descobri, eu gosto muito de escrever, mas, assim, devido a
tantas ocupações e às vezes eu fico cansada e eu tenho que me escrever assim. Eu passar o dia sem estar sobrecarregada de nada e 11 horas da noite me vem a inspiração. Certo. Aí eu entro, meia-noite, 1 hora. E aí, depois que eu comecei a escrever e comecei até a publicar alguma coisa, minha amiga, o meu Instagram, de cada 10 mensagens que chega, 8 é de editoras Querendo lançar seu livro. Não, livro ainda não é livro, não. Sim, eu ainda estou reunindo, mas né? do interesse. É do interesse. E depois que saiu uma publicação num site, né? Sim. Poetas Informação, acho que é Poetas Informação. Sim. Ou é Poetas em Construção, eu vi lá que assim, a gente mandando, eles publicavam. Aí eles fizeram lá a arte bem bonitinha e publicaram, que foi, acho que foi a primeira poesia que eu escrevi, né, de cunho étnico-racial, que era exatamente enfocando um pouco a vida dos pretos velhos, né? Minha ancestralidade tem tudo a ver e eu recebo muita influência disso. E aí... O seu Instagram, o algoritmo... Não, olhe, se eu abrir aqui e mostrar a você aqui, de cada 10... Deixa eu te dizer, só uma coisa para instigar. A inteligência artificial, daqui a 5 anos, vai modificar tanto as nossas vidas e nós, e ainda estamos atuando, precisamos estar prontas. Sim. Porque, eu tenho plena consciência disso. Porque a vida, cada vez mais, graças à ciência, tanta coisa, a gente vai viver muito mais tempo. A longevidade já é uma realidade, né? É por isso que a previdência precisa ser sempre repensada, porque a longevidade, ela está ampliando, graças a Deus. E aí, a inteligência artificial, ela vai modificar comportamento, consumo, relações, né? E o direito tem que acompanhar. Eu acho que a parte mais difícil das mudanças virtuais no direito, nessas proteções. Porque eu acho que o mundo ainda está muito vulnerável. Mas se o direito não se adequar, ele vai simplesmente ser passado para trás. Verdade. Porque essa onda que aí está e que volta. vai crescer e que vai dar continuidade, ela não vai parar. Em função disso ou daquilo, não, ela vai se estender cada vez mais. Você vê que dentro da própria discussão, né, da inteligência artificial, um outro dia eu estava vendo que o empreendedor, né, o Elon Musk, né, Sim. Ele e mais 21, acho que foi 21 empreendedores, estudiosos, cientistas, preocupados com o chat GPT. Né? Que é algo paralelo, mas que já está, parece-me que um pouco mais adiante, entendeu? Então, como que querendo barrar, assim. Não tem mais. E não tem como barrar. Não, eu tenho um amigo de vocês, um escritório de advocacia, e ele investiu muito na inteligência artificial, e hoje a inteligência artificial é uma realidade dentro do escritório, então ela pega resoluções do mundo. Sim. Então as peças dele atende praticamente botar o nome dela de Norma. As normas. É mesmo. A inteligência é chamada de Norma. Então hoje Norma atende no escritório dele. Mas é um mundo assim e... É o mundo líquido, né, que a gente chama. Eu acho que os profissionais... Balma. Eu acho que os profissionais, agora, nesse momento, precisam ainda mais se conectar com o que de fato interessa. Então, o profissionalismo, a qualificação, a ética. Pessoas, eu acho, né? E pessoas e vai fazer a diferença fundamental, nesse mundo. porque profissões estão em extinção. Sim. Com a inteligência artificial, nós precisamos usá-la, sim, mas nem todos sabem utilizá-la, porque nós temos muitas informações, mas muitas vezes não temos a formação devida, a qualificação e a ética para atuarmos com essa tecnologia. Então, acredito que hoje a gente precisa se destinar mais a esses aspectos, e é quando a gente também garante uma certa credibilidade para a sociedade, né, em todos os ramos. E só reunindo aqui nosso bate-papo, que tem a ver com mulheres, com empreendedorismo, com o desenvolvimento aqui do jurídico, o direito é muito amplo. E o direito é essa forma de atuar, do dever ser de cada um. Mesmo, e o direito, ele está andando lado a lado, um empresário, uma empreendedora,
com o trabalhador e não ficar distante. As leis muitas vezes estão distantes, mas o direito ele só surge quando as pessoas não agem de forma ética, não agem com esse comportamento. Então o direito ele serve para regrar alguns comportamentos que muitas vezes precisam seguir normas cogentes com aquelas regras, né, com coação. Então a gente vê que hoje a sociedade precisa se inspirar, e eu diria aqui no bate-papo das mulheres, que cada vez mais estão se inserindo nesse espaço com qualificação. Eu diria que é um pilar. Esse é o pilar mais importante. E nos diferencia. Nos diferencia, né? A ética, que é algo muito essencial aqui dos nossos valores. É verdade. E também, a partir daí, a gente começa a gerar credibilidade e desenvolver um trabalho sério que pode ser reconhecido. Então, acredito que é isso que deve inspirar as mulheres, a região e os empreendedores, e aí todo esse mercado também. Todo mundo dá a mão, né? Exatamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Olha, eu gostei tanto de conversar com vocês. Aprendo muito aí. Nós a gente aprendemos. A gente troca, né? Troca. Eu acho troca. E vale a troca. É tão importante essa troca. E quero agradecer e dizer a vocês, e o podcast Mulheres de Negócios é um espaço onde a gente vai discutir muitos assuntos, e vocês se despedissem do nosso público e também incentivassem essas mulheres a fazer o que gosta. Porque eu acho que é a partir do que gosta e brilha os olhos e você acredita e as coisas acontecem, não é, Kilma? É isso mesmo, né? Eu diria que nos meus quase 20 anos aí de advocacia, atuação como docente, muitas pessoas perguntam como você se descobriu na profissão. Sim. Mas acredito que é o nosso dia a dia, a dedicação, e como a gente falou, aquele pilar, né, do profissionalismo, da nossa ética, e aí gera uma credibilidade e a gente vai se abrindo a mente para essas novas áreas, para as necessidades, para essas ciências sociais e para o contexto também da nossa sociedade. E a gente vai se inspirando e vai se motivando e inspirando outras pessoas também, né, para seguirem esses exemplos. É verdade. Lucimere, ela tem uma trajetória também de advocacia, de professora, de militância, de associações, de sindicatos e tantos. Isso não se constrói de um dia para outro, não é verdade? Mas na sua história e vendo o segmento feminino, eu queria que você se despedisse desse podcast com esse olhar. Primeiro que tudo, mais uma vez, a minha gratidão pelo convite de poder, nesse espaço de tempo, a gente ter deixado tanta coisa, né? E como você bem disse, também aprender um pouco das nossas conexões aqui, do que a gente conversou, e dizer que realmente, né, o mundo que aí está, ele não tem mais fronteiras. Não. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que esse territóriozinho que a gente mora é só o território que a gente mora, né? Porque ele está aqui, está conectado com o outro lado do mundo. E o telefone desligado está pegando, viu, as informações, mesmo desligado. Pois é, por isso que eu coloco o meu, se eu estiver no quarto, eu boto lá na área. E dizer que, na verdade, a nossa caminhada é essa, né? Como disse minha colega Kilma, é pelos caminhos da educação, a busca pela educação, pela capacitação. Você vê, hoje a gente abre aqui um celular e a quantidade de cursos, a quantidade de convites para que você gratuitamente participe, né? Num passado recente, né? Nós não tínhamos, tudo tinha que ter lá um valor, né? É verdade. Então, é esse mundo no qual nós estamos mergulhados, um mundo sem fronteiras, né? Apesar de alguns locais, pela cabeça de uns poucos, ainda achar que aquilo ali é um espaço limitado, e não é mais. Não é mais. E aí eu digo, para encerrar, 3 situações: conhecimento, conexões e pessoas. Exatamente. Eu acho que dá para amarrar esse tudo que a gente disse, né? Esse tripé. E assim finalizamos mais um episódio do CBN Mulheres de Negócios. Agradeço demais a participação das duas, foi muito bom. O CBN Mulheres de Negócios é um podcast voltado a empreendimentos, voltado a finanças, negócios, política e principalmente o posicionamento feminino. São mulheres de negócios falando sobre mercado de trabalho, inovação, desafios e conquistas. Mulheres de Negócios é uma produção da CBN Caruaru,
realizado no Grupo Nordeste de Comunicação, com o apoio de Juliene Araújo. Nos veremos no próximo episódio. CBN Mulheres de Negócios.